Olá, professor Flávio, professora Letéia, professora Carla e ouvintes. Espero que esse vídeo encontre todos bem. Eu sou a Roberta e essa é a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, que consistiu na elaboração de descritores para detecção de risco de conluio em dados públicos de licitações de obras, abordando o tema com técnicas de aprendizado de máquina para classificação textual. Primeiramente, apresentarei o problema de pesquisa, introduzindo o assunto que foi abordado neste projeto. Depois, apresentarei a metodologia utilizada para a implementação e os resultados obtidos com as técnicas utilizadas. O problema de pesquisa desse trabalho foi verificar a possibilidade de elaborar descritores por meio de técnicas de extrações de características, para permitir o reconhecimento de conluio ou fraude em licitações de obras públicas, na base textual em que os documentos relativos a esses processos são publicados, o Diário Oficial da União, o DOU, também chamado de DOU. Veremos em qual etapa, então, no processo de classificação textual, que os descritores foram implementados. As instâncias dos dados textuais do DOU, do Diário Oficial da União, são as publicações. A classificação dessas publicações começa pela etapa de tratamento de dados, o pré-processamento, em que geralmente são retirados os textos do texto, dos dados textuais, os símbolos, as acentuações e as palavras muito frequentes. Depois, na etapa de extração de características, algumas técnicas podem ser aplicadas de forma a avaliar a relevância das características que estão sendo utilizadas para descrever os dados e selecionar as melhores, com o objetivo de reduzir a dimensionalidade do espaço de atributos e aprimorar a generalização do modelo de classificação que será utilizado posteriormente a essa etapa. Na etapa de classificação, existem diversos modelos que podem ser utilizados para compreender a separação entre os dados. No aprendizado supervisionado, que é o tipo de aprendizado utilizado nesse trabalho, os dados rotulados com os seus rótulos de classificação já são avaliados nos modelos de classificação. O modelo escolhido passa pela etapa de treinamento, com o conjunto de dados reservado para essa etapa, e depois são testadas quanto à sua eficiência de predição no conjunto de dados de teste. Esses dados de teste são inéditos ao modelo em tempo de treinamento, que é com isso que é feita a avaliação da classificação. Alguns principais modelos de classificação aqui, em ordem cronológica, começando pelos modelos bayesianos, que são baseados no teorema de Bayes, que formula a probabilidade condicional. Esse modelo realiza a classificação de acordo com a probabilidade do conjunto de atributos que descrevem os dados pertencer a um exemplo da classe em questão e decide pela classe de maior probabilidade, sendo assim um modelo estatístico. O modelo de vizinho mais próximo, chamado de KNN em inglês, foi apresentado em 1951 e classifica os dados baseado na similaridade, por meio da proximidade ou da menor distância dos pontos representativos dos dados no espaço de atributos. O modelo de árvore de decisão, é o modelo utilizado neste trabalho, como veremos na etapa, na seção de implementação, esse modelo de árvore de decisão realiza a separação dos dados por meio de uma estrutura de árvore, em que a cada nó os dados são separados de acordo com os valores dos atributos, sendo possível avaliar, por meio da entropia ou do índice Gini, por exemplo, que serão explicados adiante, a qualidade de uma característica na separação dos dados nas categorias analisadas. Aqui na apresentação, CART, ID3 e C4.5 são implementações
desse algoritmo de árvore de decisão, que são utilizados amplamente nos artigos que comparam os modelos de classificação e suas eficiências. CART foi apresentado por Breiman em 1984, o ID3 pelo Killam em 1986 e a implementação C4.5 foi apresentada em 1993 também por Killam. Por último, nós temos o modelo SVM, que significa Support Vector Machine, em inglês, que foi apresentado primeiramente pelo Vapnik em 1995, diretamente do famoso Bell Labs, né? Esse modelo separa os dados descritos no espaço de característica por meio da definição de um hiperplano de separação desse espaço e das margens de separação entre os dados, que é essa distância da margem de separação dos dados é definida pelos vetores de suporte. Aqui eu vou falar um pouco da representação de dados textuais para aplicar a classificação. Existe esse tipo de representação chamado Bag of Words, em que cada termo único é um atributo descritor dos dados. Então, cada documento vai ser representado por um vetor que indica, por meio dos índices, os índices, né, do vetor aqui, a presença e quantidade de termos presentes nos documentos. A relação entre os índices e o termo é feita pelo vocabulário completo de termos únicos do conjunto completo de dados. Isso significa que cada documento vai ser representado pela quantidade total de termos no vocabulário. Existem outras representações, como bigrams ou trigrams, que selecionam de 2 em 2 termos ou de 3 em 3 termos, né, respectivamente, bigrams e trigrams. Mas esse foi o tipo de representação utilizado nesse trabalho, de termo a termo. Falando um pouco sobre a etapa de extração de características, como já foi mencionado, essa etapa possui o objetivo de definir um subconjunto de características ou ainda a criação de novas características ou de novos atributos por meio da combinação dos atributos que já existem e utilizar esses novos descritores para a representação dos dados na etapa de classificação. Dois métodos que podem ser utilizados para avaliar a relevância de um atributo para a descrição de um exemplo e, consequentemente, da classe, são o Informational Gain, que é o ganho de informação, e o TF-DF. As duas técnicas são utilizadas com dados textuais. O ganho de informação foi apresentado por Claude Shannon em 1948 e é a quantidade de informação necessária para classificar um exemplo de uma determinada classe, sendo 1 o maior valor possível, representando que nenhuma separação entre os dados foi feita, e 0 o menor valor possível, representando que os dados foram completamente separados entre as classes pelo atributo sendo analisado, ou seja, ele é muito relevante para a classificação. O TF-DF ele vai considerar tanto a frequência do termo em um documento, que vai ser só a quantidade de vezes que o termo ocorre no documento, dividido pela quantidade total de palavras, né, no documento. E vai considerar também o inverso da frequência dos documentos, que considera a quantidade de documentos que apresentam o termo sendo analisado. Iniciando, então, a apresentação da metodologia utilizada, primeiramente eu gostaria de esclarecer aqui a natureza dos dados utilizados. O Diário Oficial da União, o DOU, torna público os processos da gestão governamental para a realização dos contratos, licitações e outros trâmites. Então, como exemplo,
Quando uma obra pública for ser realizada, o governo abrirá uma licitação e a tornará pública por meio do dom. Quando uma empresa vencer, eventualmente, essa licitação e fechar o contrato com o governo, será publicado no dom também esse contrato. Isso cria as publicações associadas a um contrato. O conjunto total de dados possui mais de 15 milhões de publicações do DOU. Dentre essas, a, a base de dados, a base de dados possui 1.907 publicações rotuladas risco 1. Isso significa que elas estão associadas a contratos com fraude, condição que foi avaliada por investigações conduzidas pela Polícia Federal. O restante das publicações foi a solo zero na elaboração desse problema, representando idealmente as publicações associadas a contratos livres de conluio. Idealmente, porque não podemos afirmar que todas essas publicações estão de fato associadas a contratos ilibados, sem nenhum conluio. Não podemos afirmar isso, mas representamos dessa forma para a elaboração do problema. Como esse cenário apresentado é bastante desbalanceado, né? 15 milhões de publicações risco zero e somente 1.907 risco 1, a gente criou 100 conjuntos balanceados para execução com validação cruzada dos resultados. E nesses 100 conjuntos balanceados, além de eles possuírem as 1.907 publicações Cisco 1, eles foram preenchidos com 1.907 também publicações Cisco 0, que foram selecionadas para cada conjunto aleatoriamente no conjunto completo de dados. Então, para cada conjunto criado, a gente tem as 1.907 risco 1, e selecionando 1907 também, risco zero, aleatoriamente, no conjunto de dados, nós construímos esses 100 conjuntos de validação cruzada. Aqui eu mostro um exemplo de publicação do DOM, que é um extrato de contrato. Esse texto aqui que eu estou mostrando é de uma edição deste ano de 2021, mas muitas edições do Diário Oficial estão disponibilizadas no formato de digitalização do jornal quando ele ainda era impresso e não digital. Por isso, nem todas as publicações possuem o texto correto, como esse exemplo. Boa parte dos textos apresentam erros de letras faltantes, erros trocados, que são considerados ruídos. Na etapa de pré-processamento, foram retiradas as stop words, que são as palavras mais frequentes da língua, como preposições, artigos, como mostrado aqui na imagem da apresentação em azul. Também foram retiradas as marcações HTML, os símbolos e a acentuação das palavras. Depois foi executada uma normalização baseada no processo de lematização, que é uma técnica que retira dos termos os sufixos de variações dos verbos. E foi feita a seleção, por fim, foi feita a seleção dos termos por meio das chamadas Universal Part of Speech Tags, que rotula todos os termos do texto em entidades gramaticais. E dessa forma foram selecionados somente os termos que foram rotulados como nomes próprios, substantivos, advérbios, adjetivos e verbos. Na etapa de extração de característica, que é o foco desse trabalho, foi criado um conjunto balanceado, como os de validação de cruzada, porém alheio a estes. Não é nenhum dos conjuntos utilizados para validação cruzada. É um conjunto balanceado distinto. Esse conjunto foi analisado por meio de uma estrutura ordenada de níveis de frequência normalizado dos termos. Foram separadas as publicações de cada classe, de risco 0 e risco 1. Então, foi calculada a frequência de cada termo único no total de todas as palavras da publicação de cada classe. No gráfico de dispersão mostrado, aqui,
Cada ponto representa a frequência de um termo único na sua classe. Risco 1 em vermelho e risco 0 em verde. Essas frequências, né, esses valores de frequência obtidos para os termos, tanto da classe risco 1 quanto da classe risco 0, foram divididos em níveis de 5% e foram ordenados. Assim, os pontos mais ao centro, aqui nesse gráfico de distribuição, são os termos menos frequentes, tanto em publicações risco 0 e risco 1, porque aqui há sobreposição de vários pontos. Os pontos mais distantes são dos termos que apresentam maior frequência. Na classe risco 1, os pontos em vermelho, e na classe risco 0, os pontos em verde. A normalização utilizada desses valores de frequência foi a normalização max-min. Essa normalização transforma o maior valor encontrado de frequência no valor 1 e o menor valor em 0, e fazendo a proporção para os valores intermediários. Aqui, como eu comentei, nós observamos a sobreposição de muitos pontos nos menores níveis de frequência, indicando a baixa relevância desses termos para a descrição das classes, porque até visualmente aqui é possível ver que as classes não se separam nessa área. Por isso, o descritor que será utilizado, que foi implementado, deve remover esses três menores níveis de frequência, representando, então, uma publicação pela frequência de seus termos únicos na publicação, exceto os 3 níveis de menor frequência. Nesse gráfico de dispersão aqui, que é o mesmo gráfico apresentado anteriormente, foram retirados os 3 últimos níveis, como explicado, e os termos de cada ponto, relacionado a cada ponto, foram expostos aqui, né? Valor, convênio, data, edital, termo, contrato. Então, vamos recapitular aqui o que foi feito, o que será feito com uma publicação desde o início, passando por todas as etapas que foram mencionadas até agora. Aqui temos uma publicação completa, e nessa publicação já é possível perceber os ruídos que eu mencionei anteriormente, como a palavra aqui escolar, que tem 2 grafias diferentes no mesmo texto, a palavra contratação e atividade com letras faltantes. Aqui temos a publicação após o pré-processamento e, por fim, o descritor da publicação, que vai representar toda essa publicação por meio dos termos mais frequentes, excluindo os 3 últimos níveis de frequência. Na etapa de classificação, cada conjunto de validação cruzada foi dividido na proporção de 20% de publicações para teste e 80% para treinamento. O modelo utilizado foi o de árvore de decisão. A entrada desse modelo da etapa de treinamento foram as publicações descritas pelas frequências de seus termos, conforme a etapa de extração de características apresentada, e a coluna de rótulos, e a entrada também desse algoritmo é a coluna dos rótulos das publicações do conjunto. Essa estrutura foi organizada em data frames. O algoritmo de decisão utilizado, o algoritmo de classificação utilizado foi a árvore de decisão, utilizando o índice Gini para avaliação da separação do conjunto de dados de cada atributo, representado pelo nó na estrutura de árvores. Os nós na estrutura de árvore representa os atributos dos dados, e os galhos representam as separações dos dados obtidos através
dos valores daquele atributo, daquela característica. De forma similar à entropia, o índice Gini apresenta o valor zero quando a separação dos dados pelo atributo é ótima, é perfeita. Não há mais separação a ser feita, pois esse atributo já descreve perfeitamente os dados. Essa separação ótima, né? Ideal. O valor máximo, então, do índice Gini é 0,5, indicando que nenhuma separação foi alcançada ainda. Os parâmetros como a gente vai ver na etapa de resultados, a avaliação da eficiência do descritor será avaliada com uma comparação com a execução do algoritmo de árvore de decisão sem a utilização do descritor nos resultados obtidos para o baseline do projeto. Por isso, nenhum parâmetro do algoritmo original foi alterado, mantendo o algoritmo que é implementado pela biblioteca do Scikit-Learn, utilizando o Itsigine, mantendo todos os outros parâmetros com valor default. Iniciando os resultados obtidos, na etapa de pré-processamento, observou-se a diminuição considerável das palavras de uma publicação em uma média geral dos 100 conjuntos de validação cruzada. Antes da etapa de pré-processamento, a média das palavras de uma publicação era 913, e após o processamento, a média obtida foi de 402 palavras. Para a avaliação da etapa de expressão de características, foi selecionado um conjunto dos 100 de validação cruzada. Neste conjunto, após o pré-processamento, porém antes de ser definida, das publicações serem definidas pelo descritor implementado, cada publicação do conjunto era representada por 17.755 termos. Após a aplicação do descritor, cada publicação passou a ser representada por 3.273 termos. 3.273 termos. Essa redução de 81% da dimensionalidade do espaço de características é desejável devido à natureza do dado textual, que é descrito por muitos atributos, condição desfavorável para alguns modelos de classificação que podem tender ao overfit devido a essa quantidade grande de atributos, adaptando-se muito aos dados de treinamento e falhando ao classificar os dados inéditos. Essa qualidade é chamada de generalização. Os resultados da classificação são apresentados nessa tabela por meio dos valores médios de Accuracy e F1 Score obtidos nas predições nos exemplos de teste dos 100 conjuntos de validação cruzada. Foi então alcançado o valor médio de Accuracy de 74,98%, com variância de 1,70%, e o valor médio de F1 Score de 74,94%, com a variância de 1,71 nos 100 conjuntos de validação cruzada. Esses resultados obtidos de Accuracy e F1 Score foram especialmente maiores para o conjunto balanceado utilizado somente para avaliação e criação do descritor na etapa de expressão de característica, aquele conjunto distinto que eu falei que foi criado. Isso demonstra a importância do teste em larga escala para uma avaliação mais realista da eficiência da classificação em um conjunto mais abrangente de dados. Avaliando, então, a matriz de confusão e a curva ROC para essa avaliação, foi escolhido um conjunto dos 100 conjuntos balanceados de validação cruzada, né? Que apresentou métricas similares aos valores obtidos de Accuracy e F1 Score. Esse conjunto foi escolhido para ser avaliada a matriz de confusão e a curva ROC.
A matriz de confusão apresenta as proporções normalizadas de predições corretas na coluna de verdadeiras, né? Essa coluna de verdadeiras, e de predições incorretas na diagonal dos. Eu falei colunas, eu falei diagonal. Desculpa, começando novamente. A matriz de confusão apresenta as proporções normalizadas de predições corretas na diagonal de verdadeiros e as predições incorretas na diagonal de falsos. Os valores obtidos nesse conjunto demonstram o balanceamento de erros e acertos para as duas classes, risco 1 e risco 0, apresentando resultados com uma pequena tendência para a classe 0. A curva ROC apresenta a visualização da taxa de verdadeiros positivos no eixo Y e a taxa de falsos positivos no eixo X. O formato da curva obtido é desejável, uma vez que apresenta valores relativamente altos para as taxas de para a taxa de acerto, os verdadeiros positivos, e valores relativamente baixos para a taxa de erros, os falsos positivos. O valor da área abaixo da curva, o AUC, que é o valor apresentado aqui no canto, também confirma o formato desejado, tendo em vista que seu valor ótimo é. Aqui nós temos um exemplo de um conjunto que apresentou o menor valor de AUC obtido, 0,74, e o exemplo aqui de um conjunto que apresentou o maior valor de AUC obtido, 0,88. A implementação de todos esses processos verificou alguns aspectos da tarefa de elaboração de um descritor para ser utilizado em conjunto da classificação dos dados textuais proposta nesse trabalho. O teste em larga escala apresentou menores valores de acurácia e F1 score do que os valores obtidos no conjunto balanceado, utilizado somente para a elaboração da estrutura de extração de características. Isso é explicado porque as inferências sobre os dados foram feitas sobre aquele conjunto especialmente, sendo esperado que esses testes com mais exemplos dos dados apresentem menores valores gerais. Ainda assim, o descritor implementado foi eficiente para a classificação, de acordo com os resultados apresentados, das métricas de acurácia e F1 score, das análises da curva ROC e matriz de confusão, e também aprimorou levemente os resultados obtidos com a classificação por meio do algoritmo de árvore de decisão, porque nos resultados de baseline, esse algoritmo, sem a utilização do descritor, apresentou o valor médio de F1 score de 73,76% para os mesmos 100 conjuntos de validação cruzada. O resultado obtido de redução de dimensionalidade do espaço de atributos com a etapa de extração de características foi significativo. Isso é importante porque permite que os mesmos dados sejam descritos com muito menos termos, como a gente viu na apresentação dos resultados, sem comprometer a performance das métricas de classificação, proporcionando maior poder de generalização aos modelos que serão utilizados para a classificação. Trabalhos futuros incluem analisar os resultados de classificação utilizando diferentes seleções de níveis de frequência como descritor, porque é possível que outra combinação descreva com ainda menos atributos as publicações e permita melhores resultados de classificação geral. E outro trabalho futuro é a utilização do descritor com redes neurais já desenvolvidas para esse mesmo problema pelos colegas integrantes deste projeto, que já apresentam melhores resultados de classificação a fim de melhorar esses resultados ainda mais. Agradeço o tempo de todos para assistir essa apresentação e tenham um bom dia.